Pastor, fique à vontade. Louvado seja Deus. Boa noite, queridos. Honra estar com vocês aqui mais uma vez. Família Herdeiros completando 5 anos de idade. Para isto acontecer, teve uma visão por trás. E vocês estão de parabéns por aquilo que Deus está fazendo na vida de vocês e cumprindo aquilo que Ele já disse, né? A última vez que aqui estivemos, eu vi Deus e ouvi Deus falar que as paredes iriam se quebrar para os lados, e elas se quebraram para lá, né? Eu acredito que vai se quebrar para cá também, para frente, para trás, e vai transbordar no nome de Jesus. Existe um poder numa palavra liberada. Palavra esta, desde que ela tenha um determinado fundamento, ela sempre vai ter efeito em um ambiente. Quando a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia, é a palavra de Deus, não é uma outra palavra. Se for palavra de Deus anunciada em um ambiente, ela mesma, na sua essência e na sua jurisdição, ela vai criar por ela mesma. E eu vejo isso acontecendo no meio de vocês. Amém? Celebramos 5 anos de aniversário de vocês. E eu acredito que muito mais virão para a glória de Jesus. Vamos aplaudir esse Jesus que merece toda a nossa adoração. Louvado seja Deus. Estou muito feliz hoje comigo, parte da minha família. Pastor Elizabeth, que está comigo, é uma catarinense lá de Joinville, Santa Catarina. Já somos casados há 22 anos. 2004 casamos, já temos uma certa experiência do que é isto. Minha filhinha Kate, que tem aí seus 10 anos por hora, porque no dia 4 vai completar 11 anos, né, minha filha? Né? Ela está toda impactada porque tinha um bolo ali de chocolate que ela gosta. São os mimos de Deus. E o meu filho, que ficou em suas movimentações de trabalho, não pôde estar aqui com a gente, viria todo mundo, e ele corre lá nas movimentações da prefeitura local. E feliz em estar aqui com vocês. Eu tenho uma plena certeza que Deus tem algo para liberar sobre a vida dos senhores. Quem acredita nisto? Obrigado, pastores, por mais um momento desse, um convite. Como eu falava lá em cima com o nosso pastorzão, que nos recebeu tão bem, né, juntamente com a nossa querida, como é que é o nome dela? Marlene, nos recebeu tão bem. Eu falava para ele, a gente não cumpre agendas. Nós nos movimentamos segundo aquilo que é a nuvem do Espírito Santo. Quem cumpre a agenda é prostituto, prostituta. Homens de Deus vão segundo aquilo que é a nuvem do Espírito. E quando Deus fala para vir num local como este, geralmente nós obedecemos aquilo que Ele deseja falar. Amém? E geralmente não vamos por causa de uma oferta. Existe uma geração que está se levantando nesses últimos dias, que em vez de pedir, vai dar. Pastor? Tem uma geração que vai viver o chamado empreendedorismo missional. Esta geração não será mais pedinte, ela não colocará mais valores nas suas pregações. Será uma geração que vai num ambiente desse simplesmente para semear. Porque quando eu semeio aqui, eu colho naquilo que é a minha comunidade de fé. Quem está comigo entendendo esta noite, dá um grito de glória a Deus. Amém? Você pode aplaudir Jesus? Louvado seja Deus. Não, mas aplaude forte mesmo. Você está aplaudindo o Alexandre de Moraes. Aplaude Jesus aí no nome de Jesus. Ok. Bora. Abramos nossas Bíblias sem delongas, sem perca de tempo, no livro de Números, capítulo 13, versículos 25 em diante. Se você achar, já dá um gritão de glória a Deus e de aleluia aí. Estão bem? Todos estão bem? É o segundo dia desta festa linda e poderosa. Quando eu venho aqui, eu gosto desses leões, né? Todo profeta tem um quê com leões, né? Eu vejo leão para todo lado, eu vejo esse leão aqui, eu vejo o leão aqui, né? Isto fala muito sobre vocês. Aqui tem força,
aqui tem liderança, aqui tem graça, aqui tem unção de Deus e tem poder de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu acho que ele vai funcionar. Se não funcionar, nós vamos naquilo que o Espírito Santo já colocou no meu espírito para ministrar aos senhores. Números capítulo 13, versículos 25 em diante. Você achou aí? Amém? Glória a Deus. Amanhã inclusive tem um filho da nossa casa ministrando aqui, o pastor Everton Pereira, né? É um profeta também, né? Não deixe de vir amanhã, traga mais um, traga mais uma, e certeza você vai ser muito abençoado. Glória a Deus. Bora lá, a Bíblia diz o seguinte: depois de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, Arão e toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz. No deserto de Parã fizeram um relato do que tinham visto a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Mas o povo que habita nesta terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas e os amorreus, habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar, da beira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isto. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos dele. Versículo 30, passo a ler de novo. Então Calebe fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos agora e vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isto. Em outra tradução vai dizer o seguinte: amanhã subiremos e conquistaremos esta terra. Diga comigo, sempre vai ter um de visão, não de divisão. Diga comigo, sempre vai ter um de visão, não de divisão, que vai ver a visão de Deus e sempre vai entregar o povo. Nesta noite eu estou vendo a visão de Deus para entregar a vocês aquilo que Deus está vendo para a família de herdeiros que Ele colocou neste ambiente, daquilo que está vindo para a glória de Jesus. Se fosse dar um tema para esta mensagem, o tema seria: o que está por vir é muito maior do que aquilo que já veio. Se tem glória, dá glória. Se tem aleluia, dá aleluia. Deixa papai te pegar aí em nome de Jesus. O que está por vir será muito maior do que aquilo que já veio. Profetas de ofícios, quando entram num ambiente como este, geralmente eles vão ler aquilo que Deus está fazendo na casa. E quando eu cheguei aqui, eu já vi a expansão do que Deus está fazendo na vida de vocês. E a expansão, ela nunca é primariamente estrutural. Ela começa aqui dentro, ela começa debaixo daquilo que é uma realidade de visão de Deus, e ela se expande para aquilo que é a realidade que está à nossa volta.
eu estou enxergando uma expansão de algo grande chegando na vida de vocês nestes próximos dias. A minha mensagem, ela não está comprada, nada disto, ela não está maculada com algum benefício específico. Mas quando eu entrei nesse lugar, na verdade estou orando desde ontem, perguntando para Deus: Deus, qual é a mensagem desta noite de sexta-feira? E o Espírito Santo falou comigo e disse o seguinte: diga a eles que o que virá será muito maior do que aquilo que já veio. Diga a eles que o que virá será muito maior do que aquilo que já veio. Eu não sei se você parou para pensar o que significa 5 na Bíblia. Quando Paulo vai falar dos 5 ministérios, ele vai falar de algo que completou. Quando Paulo vai falar dos 5 ministérios, por exemplo, Paulo vai falar de algo que chegou à sua maturidade para expandir a partir daquilo que é a realidade da maturidade. Quando Paulo vai falar dos 5 ministérios, Paulo vai falar de uma realidade mais precisa que precisava para que a igreja fosse edificada debaixo da estrutura dos profetas, apóstolos, pastores, mestres e evangelistas. Os 5 está falando de uma realidade que completou, ou seja, o alicerce está preparado para as paredes subirem e expandir através daquilo que é a realidade do alicerce. Ai meu Deus, se você pegar isso, você vai entender a mensagem da noite. Eu vim falar a esta igreja local. Hoje a minha mensagem não é ao Brasil, a minha mensagem não é a Leme, a minha mensagem é a esta comunidade de fé local. O alicerce está preparado para aquilo que virá às paredes. E se o alicerce está bem fundamentado, as paredes têm força para subir debaixo de graça e debaixo daquilo que é o poder de Deus. Existe, senhores, um poder naquilo que é a visão que Deus nos dá, não na divisão que alguns promovem, mas existe um poder na visão que Deus nos coloca. Preste atenção nesse texto, e esse texto geralmente é muito lido através daquilo que é a vida de alguns pregadores. E o mais interessante de observar é que aqui aparece alguns homens de visão e na visão de Deus para trazer uma mensagem específica a uma realidade que muitos não estavam vendo. Diga comigo: existe um poder na visão. Não, desse jeito não vai ter poder nenhum. Diga: existe um poder na visão. Aquilo que eu vejo, segundo as Sagradas Escrituras, será aquilo que eu vou viver. Se você está comigo, pelo amor de Deus, dá um grito de glória a Deus aí. Isso não está falando daquilo que é a realidade do pensamento positivo, que o século, mais precisamente 18 e 19, apregou através daquilo que foi a sua realidade filosófica, através de um Nietzsche, ou através até mesmo de um Aristóteles, que era o cara também do pensamento. Isto está falando de uma verdade. Quando eu acredito e vejo a partir daquilo que é uma verdade descrita a partir das Sagradas Escrituras, eu passo a ver aquilo que a Bíblia, a palavra, está me mandando ou me ensinando a ver. Eu tenho aprendido no decorrer deste tempo, senhores. Eu vim pregar nesta noite a Bíblia, amém, senhores? A Bíblia precisa voltar de novo nos nossos púlpitos. Não é o que eu acho, não é o que Deus está falando e às vezes não está falando, é o que a Bíblia está dizendo. O que eu tenho aprendido ao longo desses anos, e é importante vocês me ouvirem nesta noite, é que nós somos o povo que carregamos princípios sólidos, e nestes princípios sólidos existe uma visão por trás deles, que é nada mais, nada menos do que a visão bíblica. Para que este ministério um dia começasse, houve uma visão primariamente estabelecida pela vida dos pastores de vocês e por um povo que se reunia enquanto comunidade de fé. A partir isto começou a se concretizar. Veio o grupo menor, depois veio a igreja, depois vieram as movimentações ministeriais e afins.
Um dos maiores princípios que eu tenho aprendido nesses últimos dias é o poder da visão. O que difere uma pessoa da outra, um ministério do outro, uma liderança da outra, um profissional do outro, geralmente é esse poder de ver. A minha geração, muitos deles, talvez estão ensaiando o que eles estão vendo, mas na totalidade, alguns não estão vendo o que Deus está fazendo. E aqui quando eu entrei hoje, me veio piamente no meu espírito a palavra de Isaías capítulo 43, versículos 18 e 19. Principalmente o versículo 19. Eis que estou fazendo uma nova coisa que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que poreis caminhos no deserto e rios no ermo. O problema daquele povo que estava lá naquele cativeiro babilônico é que eles não estavam vendo o que Deus estava fazendo. O que você vê a partir daquilo que é o que Deus está fazendo, isto sim será o seu triunfo. E nesta noite eu vim dizer, eu vim afirmar na condição de profeta, existe um poder na visão que Deus tem dado para vocês, e este poder eu quero declarar, aquilo que veio será muito maior do que aquilo que está por vir. Você só precisa ver. A história mais precisa desses espias retrata o poder de uma visão. Alguns estão vendo, e preste atenção, a maioria não estava. Em todo lugar, senhores, sempre vai ter a maioria não vendo. Todos os lugares, em todas as instituições, seja ela jurídica, seja ela executiva, seja ela no legislativo, em todas as instituições sempre vai ter a maioria não vendo. Você já percebeu que a maioria do STF não está vendo? Oi, terra câmbio. Você já percebeu que a maioria no STF não está vendo? Tem um ou dois vendo, e a maioria não está vendo. Você já percebeu que dentro da tua empresa a maioria não está vendo? Ali tem um ou dois vendo. Você já percebeu que dentro da igreja na qual você faz parte, tem um ou dois ou três vendo, e a maioria não está vendo? Quem está comigo nesta noite, pelo amor de Deus? Quando eu vivo debaixo daquilo que é o poder desta visão, a visão de Deus, e eu estou falando dela, automaticamente eu vou trazer à existência aquilo que não existe. Um dos maiores inimigos da visão é a própria vista. Tem muita gente vendo e muita gente não vendo. Eu não sei se você está vendo o que Deus está fazendo aqui. Deus está fazendo uma história, e esta história vai reverberar dentro da cidade de Leme e na região desta região. Se você acredita nisso, vem comigo no glória, pelo amor de Deus. Um dos maiores inimigos é a vista. Preste atenção. A maioria desses espias não estavam vendo, porém tem dois aqui vendo. Mesmo praticamente de longe, tem dois aqui enxergando. A vista sempre será a função dos olhos, obviamente, porém a vista é a função do espírito. O que você vê declara como o seu espírito está. Por isso que Paulo vai afirmar e vai dizer o seguinte: a ninguém mais vejam segundo os olhos da carne, e sim segundo os olhos de Deus. Ou seja, quando eu olho para o irmão, eu não posso ver o defeito dele, eu tenho que ver como Deus está vendo. Por isso que o pastor veio aqui e disse: olha, só vejo pessoas lindas. E eu concordo com ele. A gente precisa viver a filosofia nos últimos dias: esse cara sou eu. Isto fala de identidade, isto fala do que eu estou vendo. Ele falou: todo mundo aqui está lindo, e eu só vejo pessoas lindas. Isto é uma visão específica que foi impregnada dentro do pastor. Por sinal, o pastor está mais esbelto, aleluia, glória a Deus. Eu acho que ele está fazendo alguma academia ou alguma coisa desse tipo. Quem concorda comigo, dá um grito de glória a Deus e de aleluia. A vista, ela vai nos limitar ou ela vai trazer para nós avanço. A visão, ela vai nos projetar para o futuro ou ela vai nos projetar para trás.
existirão momentos que Deus está dependendo do que você está vendo. Quem está comigo? O relatório desses espias retrata a visão de uns e a visão de outros. O relatório desses espias retrata a visão de uns e a visão de outros. São 5 anos no meio de vocês, e eu quero contextualizar esta mensagem. São 5 anos no meio de vocês. Muitos viram e muitos não viram. Muitos participaram e quem sabe talvez muitos foram embora, como aquele papo que está bastante em moda na igreja: meu ciclo acabou. Está uma moda, né? Isso está em todo lugar, pastor, todo lugar. Eu ando o Brasil, em todo lugar está esta moda: meu ciclo acabou. Ou quando eles não colocam Deus no negócio: Deus falou comigo, que é pior ainda. Era só melhor dizer o seguinte: eu estou indo embora, porque eu não quero resolver a caca que eu acabei de fazer. Aleluia, glória a Deus. Era melhor falar assim do que colocar Deus na sua miséria. Quem está comigo nesta noite? Não consegue ver o que Deus está querendo para a sua vida. O que a vista das pessoas contempla hoje é a visão que alguém contemplou ontem. Há 5 anos atrás, os pastores contemplavam este ministério como ele é no seu devido processo. Sim ou não, pastores? Vocês contemplavam uma igreja reunida, uma comunidade de fé se movimentando da melhor forma possível. Há 5 anos atrás eles contemplavam toda esta movimentação. O que os israelitas estão vendo aqui juntamente com esses espias praticamente não era o que Josué e Caleb estavam vendo. Eles viram a visão que Deus estava vendo, mas os outros espias praticamente não estavam vendo. Recentemente morreu uma lenda no mundo dos negócios, Steve Jobs, um homem visionário, aquele que praticamente construiu algo no mundo que ninguém consegue sobrepor. Ninguém consegue sobrepor. Por quê? Houve uma visão naquilo que foi uma revelação específica para a vida dele. Ou seja, este homem já via o que nós estamos vivenciando hoje há muitos anos atrás. A igreja nas casas que automaticamente nós temos hoje, ela foi vista há muito tempo atrás por um cara chamado Po Yun-Shu, dentre outros que se moveram e se movem até hoje na visão da igreja nas casas. O que eu quero dizer com isto? Se você não contempla o que Deus está vendo no futuro, você vai ficar no ontem. Vou repetir. Se você não contempla o que Deus está vendo no futuro, você vai ficar no ontem. Vou repetir mais uma vez. Se você não vê o que Deus está vendo no futuro, você vai ficar no ontem. Por isso que a igreja acelera e muita gente fica para trás. Por quê? Porque não tem a visão de ver o que Deus está vendo. Quando eu vim aqui, há 1 ano atrás, eu acredito, eu vi esse ministério se expandindo. E até hoje estou vendo. Mas pastor, tem luta, tem batalha. Aonde não tem? Me mostre. Dentro da sua casa tem batalha. Dentro do seu trabalho tem batalha. Dentro da sua família tem batalha. Dentro daquilo que você faz tem batalha. Em todo lugar tem batalha. Na verdade a batalha é a mola propulsora para ver se você acorda. Vou repetir. A batalha é a mola propulsora para ver se você acorda. É só isto. A cruz é a mola propulsora para ver se Deus manifesta a glória em ambientes. É isto, é isto. A visão ela terá o poder de determinar nossa linguagem. Em 3, 5 minutos de conversa com uma pessoa, eu já consigo discernir o que ela pensa, o que ela acha e o que ela vive. Isso é mal de psicólogo. Geralmente psicólogo, quando conversa com alguém, ele está analisando a pessoa, né, de cabeça a rabo, né, através daquilo que é a realidade do princípio comportamental de um Freud, ou de um princípio comportamental de um Carl Rogers, de um princípio comportamental, e aí vai. Mas
aquilo que Deus vê, e aqui que eu quero chegar, vai muito além do que eu estou vendo. Estão vendo? Vocês estão entendendo nesta noite? A visão tem o poder de determinar nossa linguagem. Quando eu ouço um homem falando 1 ou 2 horas, eu já consigo determinar qual é a visão que ele tem. A visão tem o poder de determinar nossos relacionamentos. A Bíblia divide esses espias em 2 grupos: aqueles que foram e viram só desafios, mas aqueles que voltaram e tinham uma palavra vista por Deus. Tem gigante, tem desafios, mas nós vamos conquistar esta terra. Tem luta, tem batalha, mas o Deus que nós servimos vai continuar guerreando conosco. Existia um grupo específico da derrota, mas tinha outro dando gás no meio daqueles espias. Eu estou no meio daqueles que estão dando gás para mais 5, mais 5, mais 5, mais 5, mais 5, mais 5. E quem acredita comigo que chegará aos 50 para a glória de Jesus e passará muito mais do que isto. A sua visão tem o poder de determinar os teus sentimentos. Alguns aqui estavam com medo, e senhores, medo é uma coisa que vai travar o povo de Deus. Eu tenho caminhado nos 2 ambientes: num ambiente onde Deus parece que não está, onde as pessoas não querem saber de igreja, empresários bilionários, pessoas ricas, riquíssimas, e elas não querem saber de Deus, porque o Deus delas é o dinheiro, é mamon. E tenho caminhado dentro daquilo que é, por hora, o aquário de algumas igrejas, porque eles só estão bitolados naquilo ali, eles não conseguem ir além desta realidade. E o mais interessante de observar nesses 2 grupos é que os 2 têm visão, mas um geralmente, com a sua visão que vê longe, geralmente pratica com coragem. Não tem medo. Vocês não tiveram medo de expandir para cá, porque geralmente desafios em construção vêm, e eu sei o que é isto. Não tiveram medo. Vocês literalmente determinaram e expandiram para a glória de Jesus. Existe um poder vindo sobre a vida de vocês, que vai ampliar a vida, a visão que Deus tem dado para a vida de vocês, para que vocês continuem crescendo para a glória de Jesus. A visão de alguns aqui estava nos gigantes, mas a visão de 2 estava na conquista daquela terra, mesmo em meio aos desafios. 5 anos, certeza absoluta, não foi só glória. Teve luta, teve batalha, teve decepções, tiveram crises, tiveram situações que vocês tiveram que lidar, mas vocês venceram. Vocês estão aqui comemorando 5 e vão comemorar mais 5, mais 5, mais 5. E eu quero declarar que é para a eternidade. Os seus sentimentos podem determinar aquilo que você vai ver. A minha geração está travada em sentimentos, e elas oscilam a cada dia, a cada momento, a cada segundo, a cada minuto. Os teus sentimentos não podem governar aquilo que é a realidade da fé. Nos últimos dias eu tenho estudado muito fé. A fé não tem nada a ver com emoção e nem sentimento. Ela é pura razão. Ela é pura convicção daquilo que eu entendi. Tanto é que o livro de Hebreus vai falar no capítulo 11, versículo 1, que ela é uma convicção, ou seja, não tem razão nisto. Na verdade não tem emoção nisto, só tem razão. Eu compreendo, logo eu vivo aquilo que compreendi. Mesmo eu sentindo ou não sentindo, eu vou viver. Mesmo eu estando chorando, triste ou alegre, eu vou viver. A fé sobrepõe os nossos sentimentos. Alguns estudiosos das emoções, eles têm dito o seguinte: as nossas emoções oscilam a cada 7 minutos. Porém, para mulheres, as emoções oscilam a cada 2 minutos e 45 segundos. Oi, mulheres.
Tem uma mulher aí falando que para mim é mais, pastor. A cada 2 minutos e 45 segundos as emoções de uma mulher oscilam, porque elas são extremamente emocionais. E nada contra isto, é a realidade da identidade feminina. E dos homens, a cada 7 minutos as emoções oscilam dentro deles. Isso quer dizer o seguinte: se nós formos depender das emoções, nós estaremos ferrados com a realidade da praticidade da fé. Vocês estão comigo aqui nesta noite? Ou seja, a sua visão não tem a ver com as tuas emoções, a sua visão tem a ver com os princípios que você compreende e vive a partir daquilo que é a realidade da fé. Sua visão não pode ser influenciada pelos seus sentimentos ou por suas emoções. Os 10 praticamente que voltam estão influenciados por um diagnóstico que viram. Mas tem 2 convictos daquilo que Deus poderia fazer, que retornam com um relatório completamente diferente. Se Moisés fosse tomar uma decisão baseada aqui na opinião da maioria, ele automaticamente tinha se dobrado e tinha sido influenciado pela emoção deste povo. Eu nem sei porque eu prego isso aqui. Eu só sei de uma coisa: Deus está ampliando a visão dos senhores para um tempo novo. Deus está ampliando aquilo que a forma de ver o que Deus está vendo para um tempo sobremodo novo. Moisés não se dobra aquilo que foi a realidade da visão que foi trazida. E aqui está também a história de um Josué e de um Caleb. Uma das maiores histórias onde esses homens estão trazendo um diagnóstico praticamente diferente. E este diagnóstico era um diagnóstico de uma fé que poderia causar risco, porém uma fé que confiava no Deus que poderia mudar qualquer situação. Não sei o que você está vivendo, mas a fé confia nas promessas e não na opinião que foi dita. A fé, mesmo em meio ao risco, ela dá passos. A fé, ela vai envolver riscos hoje, mas o passo dado através daquilo que foi uma palavra que Deus deu, vai manifestar graça e vai manifestar poder. A fé, e na fé não existe engano. Tem muita gente debaixo de engano, dizendo que Deus falou, mas Deus não falou nada. Eu já estou na movimentação profética fazem 22 anos, praticamente eu posso dizer 25 anos. E nesses 25 anos já vi muita coisa. Muita gente dizer que Deus falou, mas Deus não tinha falado nada. E nós que já estamos um pouquinho a longo tempo na caminhada, nós sabemos quando Deus está falando. Isto aponta para as Escrituras, isto aponta para aquilo que é os princípios das Sagradas Escrituras. E não somente isto, isto aponta para algo que é um sacrifício que foi caro, não foi barato. Então hoje eu estou aqui para dizer o seguinte: tem uma visão de Deus vindo sobre a tua casa, sobre a tua família. Não decida de qualquer forma. Espere Deus simplesmente dizer o seguinte através do seu líder: vamos, subamos, porque amanhã conquistaremos esta terra. Ou seja, este povo precisava de uma direção apostólica do seu líder. Você não pode viver a fé independente do Raul Seixas, que era a sociedade alternativa. Viva a sociedade alternativa. Tem alguns crentes vivendo a sociedade alternativa. Ou seja, que sociedade é esta? Eles são independentes de tudo. Eles vão tomar decisão e às vezes eles colocam até Deus nessa decisão, mas não foi a visão que Deus deu para eles. E aí literalmente se ferram, se frustram. Hoje eu vim aqui dizer para vocês: tem uma visão sendo construída no meio de vocês. Não perca a essência do início. 5 anos estruturou, e segundo aqueles que desenvolvem igreja, eles vão falar isto. Carlito Paz fala isto constantemente. Uma igreja para se estruturar vai 5 a 7 anos para pôr fundamento. Uma igreja para se estruturar vai de 5 a 7 anos para pôr o fundamento. Depois vai vir as paredes. Não perca a essência, como tudo isto aqui começou. E sabe qual é a essência de vocês? Para mim tudo fala.
como diz o meu amigo Judá Bertelli, e fala mesmo. Eu entro nesse ambiente e só vejo leão. Tudo aqui para mim hoje está falando. Tem uma arca ali. A igreja não está precisando somente de estrutura mais. É importante a estrutura, mas a igreja está precisando da presença de volta. Quem está comigo? A igreja não está precisando de mais uma imersão, ela está precisando de líderes que movimentem liderança. O leão fala de liderança. O leão na selva fala de posicionamento. O leão na selva fala daqueles que vão primeiro, ou seja, eles dão a cara para bater, eles vivem a fé da visão que custa caro. Josué e Caleb custou caro a fé para eles declararem o que eles estavam declarando. Vamos, subamos. Eles estão contrariando todo o diagnóstico dos derrotados que tinham voltado e tinham visto o que não eram para ver. O que eles eram para ver era o que Deus estava vendo. O que Deus está vendo para a família Herdeiros? Ei, eu quero profetizar aqui no nome de Jesus. Eu vim na condição de profeta, aleluia, louvado seja Deus. Deus está vendo um tempo de aceleração no meio dos senhores. Deus está vendo um tempo de expansão no meio dos senhores, em todos os aspectos, estrutural, em fundamentos, em todos os aspectos. Deus está vendo um movimento trazendo muita obediência àquilo que é a direção apostólica que flui deste altar. Porque se você não obedece àquilo que flui deste altar, você não é parte da mesa. Em resumo, na totalidade, você é mais um dos demônios. A mensagem está pesada hoje, pastor. Quarto, o que Deus está vendo? Deus está vendo um tempo de abundância. Aleluia. Vocês perceberam que aonde você olha aqui tem ouro? Ouro. Aleluia. Ouro. Quem está comigo? Você não está entendendo o mistério? Ouro está simbolizando ouro. Aonde mais tem ouro? Nos leões tem ouro. Para mim tudo está falando. Ou seja, Deus está liberando um tempo de muitos recursos na vida dos senhores. Ei, Senhor, Deus não vai fazer missão com o anjo. O anjo vai vir e vai pagar a energia da igreja. Deixa ele pagar, vocês vão ficar sem energia. O anjo vai vir e vai pagar a água da igreja. Deixa ele pagar, vocês vão ficar sem energia, sem água, sem energia. Deus não vai fazer missão nesses dias com um anjo. Ele vai fazer missão nesses dias com recurso e com dinheiro. Por isso que Ele vai prosperar você. E aí quando fala nessa palavra prosperidade, para alguns já dá até um arrepio. E lá vem teologia da prosperidade. Não, a prosperidade que eu acredito na Bíblia é aquela que Deus te dá e você não tem mais. Esta é a prosperidade que eu acredito na Bíblia. Como, pastor? É aquela que Deus enche o teu copo e você transborda. Mas pastorzão, secou o copo, Deus vem e enche de novo. Está entendendo? Deus vem e enche de novo. Eu vou repetir. Deus vem e enche de novo. Esta mentalidade, se eu der, vai faltar. Se eu der, vai tirar da conta que eu tenho que pagar. Esta é uma mentalidade miserável que entrou dentro da igreja. Claro, fica tranquilo, equilíbrio para tudo. Não vá fazer loucura. Eu nunca pedi para aqueles que eu pastoreio fazer empréstimo para trazer oferta para a igreja. Nunca e nunca vou pedir. Não vá fazer loucura. Não vá fazer loucura. Mas tem coisas que Deus vai falar com você. Tenho mandado nesses últimos dias com Paulo Vieira, Camila Vieira, e eles têm um princípio que é muito interessante. Eu tenho aprendido bastante com eles. O princípio deles é o seguinte: pastor, geralmente nós estamos zerando as nossas contas. Zerando as contas? Como é que é isso, Paulo? Explica pra gente. Geralmente
Nós estamos em ambientes proféticos, e geralmente a Camila fala muito disso, ela é a profeta, o Paulo é o cara do administrativo. Geralmente quando nós estamos em ambientes proféticos, Deus fala conosco que é para nós zerarmos conta e tocar em missões. Olha só. Por isso que geralmente uma movimentação específica de uma imersão deste povo, geralmente há milhares e milhares lá dentro. Porque a força do poder da renúncia que está sobre a vida deles já gerou uma fé que está vendo a abundância lá na frente. Vocês estão comigo nesta noite em nome de Jesus? Já gerou uma fé que tem a visão para olhar para Deus. Josué e Caleb viram as mesmas pessoas, as mesmas circunstâncias, porém eles tinham um diagnóstico diferente. Vamos, subamos, porque amanhã conquistaremos esta terra. 5 anos que vocês estão fazendo, e geralmente as lutas vêm nesses primeiros 5 anos. O ministério que passa do 5º, ele vai fazer história. Vou repetir. O ministério que passa do 5º, ele vai fazer história. Pode perceber, alguns nem chegam ao 5º, já fecha. Ministérios que passam do 5º, eles vão fazer história. Consolidou, guarda isto, aquilo que é o alicerce. A lição para nós hoje é que desafios grandes não podem nos parar. Nós temos que ter uma visão que vai além dos desafios que eu estou vendo. Precisamos desviar o nosso foco completamente para Deus. Mas pastor, o país está em crise. Você é um profeta de Deus que governa uma ambiente aonde você está. Desde agosto eu estou com um CIO de construção civil, que tem parte daquilo que eu diria, parte dentro da MRV, da Vic Engenharia Construtora, algumas outras construtoras e dentre outras incorporadoras neste país. Em agosto, quando eu cheguei para estar junto com esse pessoal, praticamente movendo aquilo que Deus tem colocado no meu coração, este homem estava quase falindo. Este é o homem que constrói em 9 meses prédios avaliados em quase 1 bilhão e 200 milhões de reais. Este pessoal estava praticamente quase falindo. Quando eu cheguei lá, eu percebi que havia um espírito de falência no meio deles. Mas eu percebi e vi que havia um espírito que Deus desejava liberar abundância sobre a vida deles. O que fiz? Na condição de profeta e na minha movimentação até mesmo profissional, comecei a profetizar no ambiente. De agosto para cá, eles venderam o que eles não venderam nos últimos 3 anos antes de agosto. Por causa do quê? De alguém que chegou lá? Por causa da palavra declarada e dos decretos ditos no ambiente. Vocês estão vendo derrota, vocês estão vendo crise, vocês estão vendo o mercado parado, mas eu estou vendo Deus movendo a prosperidade. Eu estou vendo Deus movendo a abundância. Ai meu Deus, quem está comigo, pelo amor de Deus? Cada decisão que você toma é uma visão que você vai viver. A fé muitas vezes espera você ver. O que você está vendo? Quando eu cheguei aqui, eu vi algumas coisas que Deus começou a me falar. A presença está de volta na casa. É um simbolismo, nada místico. E vejo desta forma. Tem 3 cruzes lá atrás. Isto significa a triunidade se manifestando no meio dos senhores. Ou seja, neste lugar ainda existe um evangelho de cruz. Se existe um evangelho de cruz, então tem vida no ambiente. Se tem vida no ambiente, tem uma visão de Deus operando no meio dos senhores. Ai meu Deus, se pelo menos vocês me ajudassem nesta noite a viver a chuva da glória, vocês iriam aplaudir Jesus.
Jesus. Hein? Esquisito. Pastor que joga água. Na época da romana você não reclamava. Lembra daquele momentozinho da missa litúrgico que passava o padreco e ele cantava: amém, 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 amém. E ele balançava um negocinho e ele passava no corredor liberando uma bênção específica e fazia assim. Eu venho de uma família extremamente católica, respeito muito isto. A minha bisavó, ela hospedou Padre Cícero na sua casa. Todo ano ela hospedava o Padre Cícero na casa dela, lá em Santana do Matos, Rio Grande do Norte. Padre Cícero, Frei e Damião, ela ainda era desta época e hospedava todos eles. E eu me lembro que quando eu ia na missa com a minha bisavó, eu esperava esse momento do padreco manifestar a água, porque eu queria colocar minha cabeça debaixo. Eu dizia: Bisa, eu vou receber a bênção do padre através da água. E por que eu estou falando isto? Deus um dia me deu uma visão que aí tem uma semente de avivamento. Todas as vezes que você é banhado em água num culto que eu estiver, é um sinal que esta semente vai florescer aonde você andar. Deus está florescendo a igreja, e para que ele floresça, ele está precisando de uma visão sua que vá além. A história de Josué não traz mais água não, vaso. Traz não, porque aí vai estragar aqui a mensagem. Homileticamente vai estragar a mensagem, vaso. A história de Josué e Caleb tem várias lições que eu poderia trazer para os senhores nesta noite. Porém, eu simplesmente quero dizer o seguinte: é hora de ampliar a visão. É hora de colocar um óculos 3D e começar a ver o que Deus está fazendo no meio dos senhores. Não é só 5 anos de ministério, é 5 anos de perseverança e de vitória. E você precisa ter esta determinada visão. Não é somente 4 dias de uma festa de aniversário, é Deus apontando os próximos passos. E eu gostaria que você desse um grito de glória a Deus bem alto. Não é somente 4 pregadores diferentes pregando a partir daquilo que já foi um teatro no meio de vocês. É simplesmente Deus apontando o novo ciclo que rompe com o 5º, o 6º e o 7º. O 6º e o 7º é a preparação para aquilo que é o que Deus vai lançar. E eu vejo Deus lançando vocês para dentro desta cidade. Eu sempre vi isto. Eu vejo Deus empurrando vocês para lugares. Eu vejo Deus movimentando aquilo que é a visão de muitos para aquilo que Ele vai construir. Josué e Caleb literalmente foram 2 potências visionárias. Eles viram o que os 10 não estavam vendo. Não se preocupe, aonde você está, sempre vai ser a maioria que não vai ver. Sempre. Porém, entretanto, contudo, todavia, destarte, portanto, você é o que vê. E se você vê, comece a falar o que você está vendo. Caleb para tudo e diz o seguinte: eu estou vendo o que vocês não estão vendo.
Eu estou vendo uma grande conquista. Amanhã subiremos e certamente conquistaremos esta terra. Em resumo, Caleb estava dizendo o seguinte: eu contrario tudo que vocês estão vendo. Eu estou vendo outra coisa. Eu estou vendo o que Deus está vendo. Família, herdeiros, eu estou vendo o que Deus está vendo. E o que Deus está vendo é muito maior do que aquilo que já veio. Se você acredita nesta palavra, dá um grito de glória a Deus e aleluia, e vem comigo no glória. Não são palavras bonitinhas ditas ou formalizadas de um púlpito. Não são palavras declaradas somente. Eu estou debaixo de uma profecia nesta noite, declarando sobre a vida de vocês o que de fato vocês vão ver, o que de fato vocês vão viver da parte de Deus. O que veio e o que está por vir é muito maior do que aquilo que já veio. Guarda isto. Consigo ver mais, pastor? Está muito longe. Eu estou debaixo de muitas frustrações. Já recebi muitas palavras que não se cumpriram na minha vida. Será que você recebeu e não se cumpriu por causa que você não convergiu com elas? Ou será que você recebeu e não era Deus falando? As duas coisas estão acontecendo. Geralmente, a primeira coisa é a que vai no alto maior. Porque nesses dias, profetas que são de ofícios, Deus está levantando na casa dele. Os que não são de ofício, eles estão abatendo todos e mandando calar a boca. Como é que Deus abate um profeta? Com situações e geralmente quedas morais. Porque depois de uma queda moral, ele não tem mais força para falar. Ele não tem mais credibilidade para falar, por hora, até Deus restaurar a credibilidade. Agora, profetas de ofícios que têm a credibilidade de Deus, estes nos últimos dias voltarão a falar no seio da igreja. Homens que esmeram por aquilo que é o zelo das sagradas escrituras. Homens que não estão engessados somente na letra. Homens e mulheres que vão subir monte, descer monte, vão para a madrugada, vão para o joelho e vão para o seu zelo devocional constante. São estes que Deus está levantando nos últimos dias. Em todos os lugares que vou, geralmente eu verifico se tem a essência de Cristo. Este é um dos lugares que me dá prazer em voltar, porque aqui vocês ainda carregam a essência de Cristo. Tem lugares que eu vou e pergunto: eu acho que Deus não veio aqui não. Jesus venha comigo porque nesta noite vai ser triste. Não é este caso e não é o caso de vocês. Subamos e prossigamos, porque certamente amanhã conquistaremos esta terra. Aceleração. Um tempo de abundância, um tempo de honra dentro da cidade, principalmente com aquilo que foi relacionado com a história dos senhores passada. Deus deseja honrá-los dentro desta cidade nos próximos dias. Se preparem para receber honras nos próximos dias. E eu estou debaixo de uma palavra vinda literalmente do céu e diretamente do céu para entregar os senhores. Ele está liberando a expansão do poder da visão na vida desta igreja e na vida dos senhores. Os que foram, continuam falando da parte de Deus, voltarão, porque não encontrarão seu devido lugar. A casa deles é aqui. A maioria não viu, e aqui termina. A minoria viu. Porém, a minoria fez efeito diante da maioria. E com isto eu encerro a mensagem e digo algo. Estes são dias que Deus vai fazer história com uma minoria.
Enquanto você está esperando a disponibilidade de todos da casa, Deus está dizendo o seguinte: eu vou usar só o Zé. Vou usar só um. Aí aqui eu me lembro, coloquei até aqui no esboço, de uma historinha que acontece na Inglaterra. Um determinado pastor, que eu acho que eu já contei essa história aqui, se não contei, conto de novo. Se contei, conto de novo. Um determinado pastor que começou por 6 meses, começou a pastorear a vida de um jovenzinho que vinha na sua paróquia para um culto da manhã, em uma determinada cidade da Inglaterra. E naqueles 6 meses só vinha ele. E ele sentava lá atrás, o pastor tinha que pedir para que ele viesse para frente, porque aquele pastor só estava com a sua esposa e o seu filho. Enquanto a sua esposa recolhia a oferta de uma forma invisível das pessoas que não estavam, aquele jovenzinho por 6 meses, todos os domingos pela manhã, sentava na frente e recebia aquilo que era a palavra que era ministrada. O jovenzinho, depois desses 6 meses, Deus começou a levantá-lo. E depois que Deus começou a levantá-lo, Deus levou ele ao mundo. O jovenzinho dos 6 meses que vinha àquela paróquia e que era ministrado pela vida daquele determinado pastor, é alguém nada mais nada menos chamado John Wesley. Ele sentava todos os domingos pela manhã para receber uma palavra, e só vinha ele. Por 6 meses aquele pastor questionou Deus e disse: Deus, por que só vem ele? E um dia na madrugada, nos momentos finais desses 6 meses, Deus falou com ele e disse o seguinte: porque é este que eu estou preparando para tocar ao mundo e tocar no mundo. Nesses dias, Deus está levantando a minoria para ter o poder de visão que os 10 não tiveram. Nesses dias, Deus está abrindo portais, Deus está abrindo céus, inclusive lá dentro da tua casa, para fazer coisas grandes, extraordinárias e poderosas. Não espere o muito, espere aqueles que querem, porque Deus vai fazer através do poder da disponibilidade de uma visão que está se expandindo. Tem uma mensagem na sua boca, fica de pé, jovem, você. Tem uma mensagem na sua boca. Deus está capacitando você para um tempo sobremodo novo. Há uma graça de Deus vindo sobre a tua vida. Eu vejo você falando a jovens, eu vejo você falando a adolescentes, eu vejo você falando aos teens desta igreja, eu vejo você tocando e sendo uma boca de ativação na vida de muitos que vão entrar nesse ambiente, neste lugar. Deus me mostra um processo que você passou, mas você venceu. Eu estou debaixo de uma palavra e liberando isto sobre a tua vida. Se prepare, porque você é o menorzinho que Deus vai começar a operar na sua vida. Mantenha somente o seu coração obediente a Deus, principalmente aos vossos pastores. Eles são os vossos guias. Tem um novo óculos para ser colocado aí. É hora de colocar o óculos para ver o que Deus está vendo. A igreja pastora precisa nos últimos dias ver o que Deus está vendo. O que Deus está vendo no Brasil, pastorzão? Eu estou vendo um dos maiores avivamentos surgindo. Porque todas as vezes que Deus quis manifestar um avivamento, Ele começava a sacudir os principais poderes. Os principais poderes desta nação estão sendo sacudidos nesses últimos dias. Os próximos dias serão dias de muita revelação de coisa podre. Não se assuste.
mas é Deus movendo a terra para Ele manifestar o poder de uma visão sobre a igreja. Qual é o poder desta visão? É o poder de governo, é o poder de liderança, é o poder de avanço, é o poder de autoridade, é o poder daquilo que decreta e diz: subamos e prossigamos, porque amanhã venceremos e conquistaremos esta terra. É hora de colocar um óculos novo para ter a visão do que Deus está te dando. As cadeiras, pastorzão, aqui não cabem o que Deus vai fazer. Eu entrei ali e tive a sensação que vai ter que quebrar assim, ó, para ter mais cadeira para lá. Não, mas é o nosso espaço de comunhão. Vai ter que se tornar um espaço de culto também. Aguarde, porque vocês verão isso para a glória de Jesus. Eu não sei porque eu estou pregando desta forma, mas eu só sei de uma coisa: Deus está expandindo a vossa visão. Você vai ver o que Deus está vendo, você vai enxergar o que Deus está enxergando. Quem está entendendo esta mensagem, pelo amor de Deus, fica de pé e adora, 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 adora. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração, faz meu coração arder de novo. Fazendo todo desaparecer, trazendo sobre mim amanhecer. Eu quero viver algo novo. Diga: eu quero viver, eu quero viver. E faz meu coração. Segura, 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 segura. Segura aqui. Só vou fazer porque Deus está me pedindo para fazer. Quando Deus dá uma visão a um ministério, quem não está nela, Deus expurga. Por quê? Quando Deus vai fazer algo grandioso, eu, na condição de alguém que me submeto ao meu pastor, eu preciso estar lado a lado com Ele. Deus falou comigo e disse o seguinte: faça aqui um movimento de pessoas que vão abraçar o meu servo e a minha serva e vão declarar isto: eu estou contigo para um tempo de uma grande visão que Deus está proporcionando no nosso meio. Se fosse na igreja na qual eu sou pastor, a maioria já ia ter a visão de, além de dar um abraço, eu vou ofertar na vida do meu sacerdote. Não saia do seu lugar, principalmente aqueles que são da liderança. Deus está abrindo um portal e liberando uma visão grande sobre a vida de vocês. Algo novo. Eu quero viver algo novo. Diga: faz meu coração, faz meu coração arder, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre.
como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, Santo Espírito, incendeia, incendeia. Glórias. Tchau, que tele profecia bacô dele resta. Incendeia, incendeia, incendeia. E enche-me. E até transbordar. Derrama sua glória. Derrama sua. E enche-me. E até derrama sua glória. Derrama sua. Enche-me. Enche-me. E até olhar. Derrama sua glória. E enche-me. E até o que? Derrama sua. Derrama sua. E vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos como diga, aviva-nos, 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 e aviva-nos, e aviva-nos, aviva-nos, Senhor, aviva-nos, e aviva-nos, e aviva-nos, Senhor, fere, e fere meu coração, com a ferida de fome por ti, fere meu coração, com a ferida, ensina-me a amar e a suplicar, até que o venha, até que o Senhor, e eu vou clamar, até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Segura aí, segura. Eu tenho algo para liberar sobre a vida dele. Segura na base, você vai cantando. Eu tenho algo para liberar sobre a vida deste querido. Existe uma graça de Deus sobre a sua vida, e Ele está rompendo tudo aquilo que paralisava nos últimos dias a âmbito de mundo espiritual. Deus está rompendo no céu e na terra aquilo que é o seu ministério. Permaneça com seu coração nobre, obediente aos seus pastores. Aqui está o segredo. Por esses dias foram dias de muitas perguntas, e Deus me manda dizer a você: mantenha-se firme, porque eu estou contigo. Leomantuir, não desista. Esta continua sendo a sua casa. Continue.
Se tinha alguma dúvida, esta continua sendo a sua casa. Eu quero apoio aqui atrás dele, porque está vindo uma unção que vai batizar com uma nova unção, para ele tanger esse violão com mais arte, com mais júbilo, com mais graça, com mais destreza. Shidayala. Aliyabo ikenda rapa hasiera bakadalas. Oh, ribida shikideleas. Sinoyondore que delehast. Oh, we are for in the house. Toloeste. Desse meu lado esquerdo, algumas pessoas sofrendo com fortes dores na coluna. Se quiser receber cura e milagres, venha na frente, corra, porque o nosso tempo já correu. Mas eu preciso movimentar uma unção de milagres, que Deus acaba de falar comigo, que está no ambiente. Nesse meu lado esquerdo, algumas pessoas sofrendo com fortes dores na coluna. Se quiser receber cura, corra. E do meu lado direito, algumas pessoas com fortes dores na cabeça. Uma pressão que você não sabe de onde vem. Difícil, inclusive, para estas pessoas dormirem à noite. Nos últimos dias, praticamente, o teu sono vai embora devido à intensidade da dor. Deus deseja tocar em você nesta noite, no nome de Jesus. Tinha um louvor que a gente cantava lá atrás. Dá um dó aí. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. No início, o Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Só quem conhece declara: os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar, só quem é da antiga conhece, sua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar, em espírito, em verdade.
não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Elias, oh, leva-me a É cura, querida, é cura. Cheio, te adorar, milagre Senhor. sobre a vida dela em nome de Jesus. Oh, leva-me a Cheio, récia, Talio, fome de rei, chique de lei. Cura, 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 cura. Toda dor vai embora. Pra te adorar, Se no meu aumenta e arrasta, espírito da morte, suicídio, suma. Em nome de Jesus eu já te vi. Vai embora. Toda tristeza, angústia, depressão, desânimo. Libera o poder da visão sobre a vida dela para que ela veja o que o Senhor vai fazer nesses próximos dias. Aleluia! Preciosa, vem cá. Põe a mão na barriga dela. Um milagre. Um milagre no seu fígado e intestino acontecendo. Tio, é récia. Aleluia! Robequedele, Chequio, manto e fome da Yalaia. Toque. Toda dor, suma dos pés até a cabeça. Toque nela. Anjos cirúrgicos na condição de enfermeiros e o próprio Jesus operando ela agora. Aleluia! Aí a promessa. Choequei alai. É vaso, é vaso. Algo te paralisou, mas Deus está ativando de novo para continuar avançando debaixo da glória de um poder dele. Não é hora de parar, não é hora de calar. É hora de liberar o que coloquei na tua boca, diz o Senhor. Uma liberação, um toque, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tira me dou me promequite lá e a seprais. E Dio faz curada, curada. Toque nela, Espírito Santo. Toque nela, Espírito Santo. Toque nela, Espírito Santo. Dos pés até a cabeça, como um ato cirúrgico. Ela precisa. Aloe for de rece. aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha fonte, mas Jesus, sou milagre, estou Chidlei que ai, vaso desde o ventre da mamãe, vaso desde o ventre da mamãe, usa-me. Deus está te curando de uma depressão que viria com força para te amarrar.
Uma tristeza que tu sente nos últimos dias, não sabe de onde. Um desejo só de chorar, 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 chorar. Tu vai para a cama dormir, vem o desejo. Levanta e vem o desejo. Hoje Deus está vindo ao teu encontro, mudando, virando a chave. E Ele está te dando uma visão para que você veja o que Ele tem sobre você. Aquilo que parecia ser minha, mas Jesus, sou um milagre, restou. Devo-se-ático, bico de papagaio. Toque agora, libere o ato cirúrgico. Toda a hérnia de disco, toque agora. Diante da sua voz, e não há doença. Põe a mão na sua dor. Põe a mão na sua dor. É aí mesmo. Por causa de uma frustração, o inimigo quase te matou. Mas eu estou te vendo no altar cantando, adorando com danças. E além do mais, eu vejo um violão nas suas mãos. Eu vejo os louvores chegando na tua boca. Vai embora. Escuta para os que nele estavam. The Lost. Que se feche diante da sua voz, e não há doença nem cura que fique de pé diante de vós. E a Talamanto e que mantorebe de Récia. Tuluites. Oh, cura, milagres. Tchau. Sataya catalabas. Livra do infarto, do derrame, e manifeste saúde sobre a vida dele. Assim eu declaro, em nome de Jesus. Ouro nas tuas mãos, muito ouro nas tuas mãos. Uma liberação de provisão que você ainda não viveu no longo desses anos. Essa provisão vai tocar com muita força nesta casa nos próximos dias. Se prepare, porque está vindo. É uma liberação que você aguarda. E o Espírito Santo me fala que é uma herança do céu, guardada e liberada sobre você. Virá para a glória de Jesus. E não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da sua voz, e não há doença nem que fiquei de pé diante de vós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é cura, escudo para os que nele. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Hoje só foi o segundo dia.
Amém? Amanhã entraremos no terceiro dia. Ontem o Senhor falou ao meu coração e nós vamos viver um novo ciclo. Amém? Para você viver um novo ciclo, você não precisa da aprovação do homem, porque você já tem a aprovação de Deus. Amém. E quando a gente tem a aprovação de Deus para viver um novo ciclo, a gente só toma posse. Repita assim comigo: Senhor, hoje eu tomo posse de um novo ciclo que foi liberado neste lugar sobre a minha vida. Iniciamos um ciclo novo ontem, inauguramos um ciclo novo hoje e amanhã continuaremos. Esteja conosco e traga mais um. Deus te abençoe, família Herdeiros do Reino. Vá na bênção do Senhor. Que o Senhor guarde você, guarde a sua casa, guarde a sua família. E que o Senhor esconda os seus passos por onde quer que você passa ao sair deste lugar. Vá na bênção do Senhor. Do outro lado ali estamos fazendo uma cantina, o nosso projeto social. Passe por ali. Deus te abençoe e vejo vocês amanhã em nome de Jesus.